Muitas pessoas estão saindo da Bolsa de Valores e voltando para a renda fixa, porque a taxa Selic está subindo, está a 7,75 e provavelmente vai subir mais esse ano, no próximo ano vai continuar subindo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que tem mais de 15 empresas na nossa Bolsa de Valores que paga mais que essa taxa Selic e que provavelmente vão continuar pagando mais do que se a Selic continuar aumentando. Então, nesse vídeo aqui eu separei 15 empresas que pagam mais que a taxa Selic. Então fique comigo até o final para você saber quais são essas empresas. E aí galera, meu nome é Paulo Vitor Gricon, aqui do canal Jovens Investidores. E já para começar esse vídeo com o pé direito, já deixa o like, se inscreve também. Se você gosta de aprender mais sobre investimentos, se você quer aprender mais sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, ou você quer aprender mais sobre criptomoedas também, tem aqui no meu canal. Fiz um vídeo esses dias falando sobre isso nos sócios, né? Que o Nubank tá dando ações para todas as pessoas que têm conta corrente lá. E eu fiz um vídeo explicando tudo que tá acontecendo e vai ser muito legal se você for lá assistir. Vai estar nos cards aqui. Agora, falando sobre esse vídeo aqui especificamente, é muito importante falar que não foi eu que pensei nessas ações aqui. É um relatório da Infomoney falando sobre 15 ações que pagam mais que a taxa Selic. Eu vou deixar o relatório aqui na descrição, porque lá tem algumas outras informações também que, se você for lá e olhar, talvez seja interessante, que pode ser um pouco mais complementar. E também é importante falar que isso aqui não é uma indicação para você comprar ou vender esses ativos aqui, é só mais demonstrativo, mostrando que tem muitas ações ainda que ainda vão estar pagando mais que a Selic. E também eu não estou fazendo uma análise aqui profunda sobre esses ativos. Eu estou demonstrando esses ativos para vocês, né? Vou estar dando dividend yield e em algumas eu vou fazer um comentário ou outro falando mais sobre a ação, mas não vão ser todas. Então vamos lá começar. A primeira ação que vamos falar aqui é CSN Mineração. Vem com o ticker CMIN3, dividend yield dela é de 15,5%. E que ela veio com os balanços muito fortes nesse ano de 2021. E esse é um dos motivos da que pagar um dividendo tão alto assim. A próxima ação que vamos falar aqui é o Banco do Brasil, BBAS3. E o dividend yield vai ser de 14,8%. E aqui é muito interessante falar que o motivo desse dividend yield ser tão alto é por dois motivos. Primeiro, que a ação está um pouco descontada porque vem caindo muito nesses últimos meses, talvez nesse último ano ela veio caindo. E o segundo motivo é que durante a pandemia o governo não deixou que os grandes bancos distribuíssem muitos dividendos para eles fazerem mais provisões, para eles se resguardarem perante o que nós estávamos passando, né? Essa pandemia e tal. Tá, que a gente não saiu completamente dela, mas que hoje é bem mais tranquilo, a gente já vê a possibilidade de sair e de como nós vamos fazer isso. Então o governo já liberou esses bancos para eles poderem distribuir mais dividendos. Então vocês podem ver que nessa lista aqui vão ter muitos desses grandes bancos aqui, mas o com maior dividend yield aqui vai ser o Banco do Brasil. O próximo que vamos falar aqui é a ENGIE, EG3, que é o ticker dela, com dividend yield de 11,2%. Bom, o que eu posso falar da ENGIE? Uma boa empresa num ótimo setor que tem a característica também de pagar bons dividendos, que é o setor elétrico. E ela é líder de mercado aqui no Brasil em energia eólica, que é uma coisa bem interessante também e que vem aumentando muito com ela liderando. Então é uma empresa muito interessante também. Temos também o Bradesco, BBDC4, tem um dividend yield de 10,6%. Mais um grande banco, né, que eu falei que ia ter nessa lista. Mas uma coisa bem interessante de falar sobre o Bradesco é que o Bradesco é a marca mais valiosa da América Latina. E é muito interessante a gente valorizar isso. Porque além de ser uma grande empresa, uma boa empresa, ela é a marca mais valiosa da América Latina e tem muitas pessoas que nem sabem disso. Então é muito importante a gente valorizar. Mesmo que talvez você não seja sócio, que é o meu caso, eu não tenho ações no Bradesco, mas eu valorizo o banco por esse feito que ele tem, né? De ter chegado onde chegou, e isso é bem interessante. E é até legal falar um pouco sobre isso, porque eu até fiz um vídeo aqui esses dias falando que nem sempre boas empresas são bons investimentos. E isso é interessante, a gente faz esses ciclos que talvez o investimento não seja muito interessante. Então é legal você lá ver o vídeo para você entender um pouco melhor sobre isso. Porque aqui eu tô rasgando elogios sobre o Bradesco e mesmo assim eu não tenho as ações, provavelmente não penso em comprar nesses próximos meses. Então, é interessante você entender esses motivos. A próxima empresa é a Taesa, é a TAE11, o dividend yield dela é de 9,8%. E o que eu posso falar sobre a Taesa? Essa é uma das ações que eu tenho em carteira, eu também tenho Banco do Brasil, esqueci de falar sobre isso. Mas, cara, a Taesa é uma empresa muito sólida e que ela está num setor muito sólido, que é o setor elétrico, mas ela está num segmento dentro do setor elétrico
que é muito sólido, que é o setor de transmissão de energia, porque não existe uma oscilação muito em seus ganhos, em sua receita, em seu lucro, porque ele faz contratos de muito tempo, que é uma empresa que já tem essa característica de pagar esses grandes dividendos. A próxima que vamos falar é a Porto Seguro, a PSSA3, com dividend yield de 9,6%. Ela é uma das maiores seguradoras do Brasil, se não a maior. E eu também fiz um vídeo aqui falando um pouco mais sobre ela. Vou deixar ele aqui no card também. Temos também a Copel, a CPLS6, que está com dividend yield de 9,6%. Eu já vi muitas pessoas falando muito bem dela e outras pessoas detonando ela porque ela é uma estatal, ela tem uma participação muito pequena de suas ações no mercado, que não é uma coisa tão legal, o free float dela, né? Eu, particularmente, já analisei essa empresa aqui e tem algumas coisas que não me atraíram muito, mas com dividend yield desse e você olhando o balanço dela, pode ser uma empresa bem interessante para você. Temos também o Itaú, como eu falei, dos grandes bancos, ele também está aqui com seu ticker ITUB13, com dividend yield de 9,4%. Temos também o Santander, com ticker SAMB11, com dividend yield de 9,3%. E é bem legal falar aqui um pouco sobre o Santander, porque o Santander é um dos poucos bancos estrangeiros que conseguiram vir para o Brasil e se consolidar. Porque a gente vê o Banco Santander hoje, a gente já vê com os maiores bancos que tem aqui no Brasil. Ele disputa com Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e agora está vindo o Nubank, que está vindo crescendo bastante também. Mas o Santander sempre esteve ali disputando com esses grandes bancos. E é um dos únicos bancos estrangeiros que já conseguiu fazer isso aqui no Brasil. Então é uma coisa também que você deve se admirar e olhar para esse banco aqui de uma forma diferente. Temos também a Cyrela, a Ciri3, com dividend yield de 9,2%, uma empresa do setor de construção que provavelmente vai sofrer nos próximos anos com esse aumento da taxa Selic, porque com esse aumento da taxa Selic, ela esfria um pouco esse mercado, porque fica mais difícil as pessoas pegarem dinheiro para lá construir suas casas. Não vai parar, a gente sabe que não, as pessoas vão continuar construindo casas, mas esse mercado vai ficar um pouco mais enfraquecido, vai dar uma esfriada por um tempo. Mas como eu falei, existem ciclos de mercado. Existiu o ciclo de mercado que ele esteve muito alto, que foi quando a Selic estava 2% no ano passado, e agora a Selic está aumentando, vai continuar aumentando nos próximos anos, e talvez vamos começar a passar por um ciclo em que essas empresas vão sofrer um pouco mais e que logo depois vai passar um outro ciclo que vai fazer elas se beneficiarem cada vez mais. Temos a Even, que é a Even3, com dividend yield de 8,8%. Temos também a MRV, que é a MRVE3, um dividend yield de 8,6%. E a MRV é muito interessante porque ela é uma das construtoras que mais trabalha com Minha Casa Minha Vida. Então ela tem uma ligação até que forte sim com o governo, porque se o governo faz Minha Casa Minha Vida e a MRV que constrói essas casas aqui, tem uma ligação muito interessante e a gente sabe que essas coisas não vão parar. Entra governo, sai governo e cada vez aumenta mais essas leis populistas, essas coisas populistas. Não estou dizendo que isso aqui é extremamente ruim, só estou falando que é uma característica do Brasil de continuar aumentando cada vez mais isso, sendo que talvez outras coisas que o Brasil fortalecesse mais, poderia ser melhor aumentar o Brasil como um país mais sólido e mais seguro. Temos também a Uzi Minas, que é a Uzi M5, com dividend yield de 8,5%, que ela é uma das principais empresas do Brasil no setor de siderurgia. Então, é uma empresa bem interessante também, uma das líderes de mercado. Temos também aqui BB Seguridade, que é o BBSE3, com dividend yield de 8,2%. É uma ação também que eu tenho em carteira, porque ela sempre teve as características de pagar esse dividendo muito alto e, na minha opinião, é uma empresa segura, está num setor bem legal, que é o setor de seguridade, e apesar de eu ter Banco do Brasil, eu também tenho Banco do Brasil Seguridade. Porque quando você vai assim a fundo no Banco do Brasil Seguridade, você entende que ela consegue ter algumas coisas que faz você não ter uma dupla exposição, porque ela é muito diversificada em como ela ganha o seu dinheiro. E também ela pode se beneficiar com esse aumento da Selic, porque quando você coloca dinheiro em uma seguradora, ele pega esse dinheiro e coloca em renda fixa. Então, a renda fixa aumentando cada vez mais com esse aumento da Selic, pode ser interessante para as seguradoras. E por último, mas não menos importante, temos a AES Brasil, AESB3, com dividend yield de 8,1%.
Cara, e é muito interessante eu explicar aqui para vocês que muitas dessas ações aqui estão maiores que a taxa Selic hoje e que provavelmente se a taxa Selic aumentar, como o Boletim Focus falou que ela vai aumentar ainda nesse ano, né, nessa última reunião que vai ter em dezembro, pode ser que alguma dessas ações aqui não paguem mais que a taxa Selic, mas muitas dessas ações aqui vão continuar pagando sim mais do que a taxa Selic. E é muito interessante também falar que o dividend yield é uma diferença entre o valor da ação e o dividendo pago. Então, se cada vez mais a taxa Selic aumenta, o valuation, para quem entende um pouco mais sobre o valuation das ações vai diminuindo. Então, cada vez mais as ações vão valer menos e provavelmente o preço vai acompanhar isso também. Porque, como eu falei no começo do vídeo, tem muitas pessoas saindo da Bolsa de Valores e voltando para a renda fixa. Então, se esse êxodo acontecer cada vez mais e a Bolsa de Valores começar a cair, as ações vão estar a um preço mais baixo. Então, se o preço está mais baixo e o dividendo está o mesmo ou aumentando, então quer dizer que o dividend yield cada vez vai ser maior. Porque, como eu falei, é a diferença disso aqui. Então, se o dividendo está maior e o preço está menor, o dividend yield vai ser cada vez maior. Então, é muito interessante vocês entenderem isso, que pode acontecer de muitas ações se desvalorizarem na Bolsa de Valores e os dividendos se manterem ou aumentarem, e com essa queda vai fazer o dividend yield deles aumentarem e pode entrar muitas outras empresas nessa lista aqui. Então, me deixe nos comentários aí qual dessas ações você tem em carteira e que você quer comprar, se já estava de olho, analisando ela. Eu falei para vocês quais dessas ações aqui eu tenho em carteira, mas eu quero saber isso de vocês. Bom investimento para vocês. Não se esquece de deixar o like e se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos. Que Deus abençoe e tchau!